Muito bem, meus queridos amigos, muito bem, minhas queridas amigas. Vamos falar sobre o constitucionalismo no Brasil? Como se deu o constitucionalismo no Brasil? Como se deu o movimento constitucionalista no Brasil? Bem, a gente precisa falar um pouco sobre história do Brasil. Você sabe, muita gente sabe, que o Brasil teve uma mudança muito grande no ano de 1808. Porque em 1808, a corte portuguesa fugiu de Portugal para o Brasil. E por que eles fugiram de Portugal para o Brasil? O motivo é muito simples. Fugiam eles de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte pressionou o príncipe português. O príncipe, na época não era rei ainda, mas o príncipe Dom João VI, o príncipe regente Dom João VI, ele foi pressionado exatamente para que aprisionasse os ingleses que estavam ali em Portugal, expulsasse os ingleses dali e fechasse os portos para os ingleses. Dom João VI não queria fazer isso. Portugal sempre foi uma amiga histórica da Inglaterra. E só que também a Inglaterra pressionou Dom João VI, dizendo para ele: ou o senhor resiste a Napoleão Bonaparte, ou nós tiramos você do poder. Ou seja, ou ele atendia os ingleses e Napoleão Bonaparte o tiraria do poder, ou ele atendia a Napoleão e os ingleses o tiravam do poder. Meu Deus do céu, nesse problema todo, no meio do caminho, no meio do fogo cruzado, o que ele fez? Fugiu para o Brasil. Veio para o Brasil com a sua esposa, a espanhola Carlota Joaquina. Veio com sua mãe, a rainha de Portugal, a viúva, rainha de Portugal, Maria a Louca. Maria a Louca, a louca porque realmente ela era absolutamente senil, gritava por todos os cantos do palácio, dizendo que via demônios, etc, etc. Maria a Louca, sua mãe, veio junto, e várias pessoas da corte portuguesa. Então, sabedores do que aconteceria em Portugal, porque as tropas francesas já estavam chegando, vários portugueses vieram para o Brasil em várias naus escoltadas pelos ingleses. E aí, minha gente, tudo no Brasil mudou desde então. Desde 1808, quando Dom João VI e sua família, claro, esqueci de falar dos seus filhos, Dom Miguel e Dom Pedro, o jovem Pedro, ou seja, vieram todos para o Brasil e desde esse instante o Brasil mudou. Muitas leis aqui foram feitas, foi criado o Banco do Brasil, estruturadas Forças Armadas. Realmente o Brasil evoluiu bastante depois da chegada da corte portuguesa. Primeiramente em Salvador, mas depois no Rio de Janeiro, onde a corte se instalou. Muita gente sabe por que a corte veio para o Brasil. Mas eu pergunto para vocês, por que a corte portuguesa foi embora do Brasil? Por que Dom João VI voltou para Portugal? Sabe por que Dom João VI voltou para Portugal, meus amigos? Ele voltou por causa do constitucionalismo. Isso mesmo, ele voltou por causa do constitucionalismo. Lembra daquelas datas que nós vimos na primeira aula? A Constituição Americana de 1787? A Constituição Francesa de 1791? Pois é. Isso se espalhou, esse movimento se espalhou por toda a Europa. Primeiramente na Espanha, com a Constituição de Cádiz, e depois em Portugal. Os portugueses que lá estavam também queriam uma Constituição. Estavam lá elaborando uma Constituição. E exigiram a volta do rei, porque agora ele não era mais príncipe, agora ele já era rei, Dom João VI. Portanto, exigiram a volta de Dom João VI para Portugal. Ele não teve escolha, teve que deixar o Brasil. País que ele gostava muito, país em que ele tinha muito se ambientado, apesar de, segundo os historiadores, só ter tomado banho por 3 vezes, uma vez quando realmente estava ele com sanguessugas e, portanto, os médicos recomendaram banho de mar. Foram 3 vezes que ele tomou banho. Ele entrou para a história como aquele moço que comia muitos frangos, e é verdade. Tanto que foi criada a Granja da Coroa,
ou seja, uma parte do Paço Imperial era exatamente para criar os frangos de Dom João VI. Isso é absolutamente verdade. Andava ele com coxas de frango nos bolsos de sua roupa de rei. Isso é tudo documentado pela história. Voltou, deixou sua terra amada, voltou para Portugal. Lá chegando em Portugal, meus queridos amigos, vocês não imaginam o que aconteceu. Os portugueses não deixaram Dom João VI descer do navio. Dom João VI não pôde descer do navio, ele só podia descer com uma condição: assinar a nova Constituição Portuguesa. E ele assinou. Dom João VI assinou a Constituição Portuguesa e, portanto, Portugal passou a ser uma monarquia constitucional. Uma monarquia constitucional e não mais uma monarquia absoluta, não mais uma monarquia absolutista. E o Brasil? O que o Brasil tem com isso? Tem tudo a ver com isso. Porque aqui no Brasil ficou o seu filho mais velho, Dom Pedro. Então, príncipe regente do Brasil. A sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão voltaram todos para Portugal, mas ele ficou aqui no Brasil, o filho mais velho, Pedro I. E aí Dom Pedro, meus queridos amigos, num primeiro momento era príncipe regente, mas depois começou a entrar em atritos e mais atritos com seu próprio pai. Seu pai exigiu sua volta para Portugal. Os portugueses exigiram a volta de Dom Pedro I. Na verdade, eles tinham um plano para Dom Pedro I, que seria, na sequência do trono português, seria o próximo rei de Portugal. Mas eles tinham planos de tirá-lo do cenário político, fazendo-o viajar por toda a Europa para estudar, coisa que ele nunca gostou muito. E Dom Pedro, ele se recusou a voltar para Portugal. O atrito foi tamanho, até o momento em que foi declarada a independência do Brasil, como você sabe, no dia 7 de setembro de 1822. Declarada a independência por Dom Pedro I. E Dom Pedro sabia da necessidade de se fazer uma Constituição. Os portugueses já tinham feito a sua própria Constituição. Os brasileiros que aqui estavam também queriam a sua Constituição. E aí, meus queridos amigos, começou, portanto, o constitucionalismo pátrio. A Constituição brasileira veio 2 anos depois. Veio com Dom Pedro I, outorgada, imposta por Dom Pedro I, é bem verdade, mas a Constituição de 1824 foi feita, portanto, anos depois. Aí está, meus queridos amigos, o constitucionalismo, que se espalhou por todo o mundo e que também teve seus reflexos no Brasil. Mas alguém poderia perguntar, mas professor Flávio, e o neoconstitucionalismo? O que é isso, neoconstitucionalismo? Bem, esse é um tema que nós veremos na terceira aula desse curso. Tudo bem? Nos vemos lá. Tchau, tchau.